Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito bem-vindo ao nosso canal A Sociedade, o melhor canal de cultura pop, cultura nerd e todos esses assuntos relacionados. Hoje estamos aqui para falar de um dos melhores animes e mangás de todos os tempos, que é JoJo Bizarre Adventure. E hoje nós vamos falar especificamente da parte 2. Já publicamos um vídeo da parte 1, você pode... A gente provavelmente vai botar em algum dos links aqui associados. E hoje, para discutir, estamos eu, né? O Vitor, que sou um dos membros aí que está aparecendo sempre. Bem aqui acima de mim, onde está o meu dedo, está o Quinha. Fala aí, Quinha, beleza? Como é que você tá? E aí, galera, vamos dar continuidade aqui, né? A parte 2 de Jojo Battle Tendency, que, cara, muito bom, realmente manteve o nível, não, subiu o nível da parte 1, né? Então estávamos todos muito ansiosos para fazer esse vídeo aqui. E em breve já faremos a parte 3. Fiquem ligados aí. E o Quinha, ele tá vendo pela primeira vez, né? Ele é o mais recente aí sendo introduzido a Jojo, mas ele já tá pegando aí o jeito da coisa. E também, do outro lado aqui de cima, tá o João, que também já conhece há um tempo e tá vendo anime pela segunda vez. Fala aí, João, como é que você tá? Fala aí, pô, muito bom, muito animado e muito bom relembrar Jojo, né, cara? Agora eu tô na parte 3 aí e, tipo, já tô, tipo assim, cara, como se fosse a primeira vez, né? Tem que ver o próximo, tem que ver o próximo, tem que ver o próximo, né? Muito bom. E aí, só pra contextualizar, né, quem tá assistindo, cada um dos três viu de uma forma diferente, né? Eu conheço só o mangá, só li os mangás. O Kim, ele tá vendo pela primeira vez, então tem esse ar mais novo, né? E o João tá vendo o anime pela segunda vez, então ele já tá meio que aprofundando aí nesse desenrolar aí da trama. E aí eu queria saber, de forma geral aí, o Kim já falou, né, que melhorou em relação à parte 1, mas eu queria saber o que o João acha sobre isso, né? Se a parte 2 é melhor ou não que a parte 1. Parte 2 é melhor que a parte 1. E eu tenho essa sensação com o Jojo, apesar de eu saber, de eu já ter falado várias vezes que a minha parte favorita é a 3, que ele vai melhorando, né? Eu sei que, tipo assim, a minha parte favorita é a 3, mas a 4 e a 5 vai tendo elementos a mais ali que eu sei que fica mais consistente, digamos assim, né? Então, o Jojo, ele vai melhorando conforme vai passando o tempo. Isso é muito legal, né, cara? Porque tem muitas histórias, muitos animes que se mantêm ou até caem, né? O Jojo não, pelo contrário, né? Ele vai subindo, né? Antes aqui, a gente... Fala aí, Kim, fala aí. Outro ponto também do Jojo, cara, que eu já percebi, né? Tanto na parte 1, parte 2 e a parte 3 que a gente tá agora, é que, cara, eu até comentei com meu irmão e falei, não posso esquecer de comentar isso no vídeo, que, cara, tem um elemento de Tarantino, que é sempre ali uma... Tipo assim, numa época ou num contexto meio histórico, né, que junta aspectos culturais, né, e coloca ali dentro do anime coisas que, tipo assim, eles estão na Itália e vai acontecer certa coisa. Na parte 3 eles estão viajando o mundo e acontece várias coisas, tipo assim, na Índia tem X coisa, na Arábia Saudita outra, enfim. Isso é muito maneiro, cara. Eu acho isso, tipo, uma parada que eu sempre busco nos filmes, sempre quero ver até filme, série, enfim, de países alternativos que vão me trazer esses elementos de culturas distintas. E o Jojo, ele também traz isso pra gente. Até com personagens, tipo, o Polnareff é francês e tal, o Avidol é árabe, né, egípcio, sei lá. Enfim, é muito maneiro isso, cara. Boa. E pode ser até que realmente o Tarantino tenha se inspirado em Jojo, né? Já que é um dos mangás aí mais famosos. Apesar de que acho que não era tão famoso na época aí que ele tava bombando, né, com os filmes. Não que não esteja ainda, né? Mas enfim, quando ele começou. E uma coisa interessante é que o João ele falou uma coisa muito boa, porque assim, mangás que estão há muito tempo, né, histórias que estão há muito tempo tendem a decair a qualidade. Eu vejo isso no Hajime no Ippo, que depois de uma determinada luta, assim, que foi a maior luta do mangá, foi uma luta incrível mesmo, né, e bem inesperado o final. O mangá, ele, sei lá, tá uns 5 anos na merda, só acontecendo coisa chata. Não, tá uma merda. E tu tá lendo mangá agora, João, ou não? Não. Vou ler ainda. Tá um lixo. Não lê não. E Jojo, cara, parece que ele foi acompanhando a tendência, né? Porque, assim, no começo era aquela coisa meio machão, tinha umas referências históricas e tal. Aí depois foi ficando mais moderno, os personagens mais coloridos. E aí os poderes foram ficando diferentes, né? E aí agora, nas partes mais recentes, na 7 e na 8, as lutas
estão sendo muito diferentes, né? Não é aquela coisa Battle Shonen, né? Um shonen de porrada, é tipo muito mais estratégico, né? No Jojo sempre foi estratégico, mas agora é um pouco diferente, porque o foco não é tanto na luta. Então ele consegue, em cada parte manter uma coerência, né? Só que realmente ele sempre inova. E, cara, isso aí é a coisa que ele faz muito bem, né? Cara, eu acho que fala aí. Outra parada do Jojo, cara, que é uma característica única da série, é que não tem personagem ruim. Fala um aí. Eu não lembro, pelo menos. Nem os figurantes. Né? Nem aquele molequinho da parte 4 é ruim. Até ele Você ainda vai ver o Koichi, né? Aham. Tem um molequinho, o Smoke, né, da parte 2 que a gente vai falar agora. Que é o cara que o Joseph, ele salva ele lá, que ele tá apoiando os policiais logo no primeiro episódio. E tem um molequinho na parte 6 que é maneiro também, que é um molequinho que anda com uma roupinha de beisebol. Muito maneiro. Ó, tem alguém com chiado. Não sei quem é. Deve ser eu. Eu tô ouvindo também. Então sou eu. Vou tentar mexer aqui e vocês vão falando aí, então. Eu tinha um comentário pra fazer, só que eu já até esqueci. Era em cima do que o Vitor falou na última vez aí. Mas aí, se voltar, eu falo. Eu vou mutar aqui e vou tentar mexer aqui. Já. No microfone. E aí, então, agora o João, ele pode, como ele tá, né, mais fresco aí na memória, ele pode começar a narrar os fatos e a gente vai comentando em cima, né? Uma coisa bem interessante, cara. A gente falou no episódio anterior, né? No final da parte 1, então a gente recomenda que você vá lá ver. E assim, acho que no mesmo capítulo, no mangá, já aparece o Joseph. E eu fiquei, caraca, que é esse cara, que foda, porra, que negócio incrível, vai ser uma outra geração, né? Aí o João já pode dar a continuidade aí do que aconteceu na história. Só vê o meu microfone aí, como é que tá? Bom. Agora tá bom. Lá no final, um pouquinho, eu fiz até uma mega edição, né? Só que eu cometi um deslize que eu falei Homens dos Pilares, né? Mas se você for colocar lá na internet, é Homens do Pilar, né? Que é Pillar Man. Porém, são vários pilares e vários homens, né? Então, talvez ele não esteja tão errado assim. Não, o pior de tudo... O pior não foi você falar Homens dos Pilares, foi você falar, tipo, Homens dos Pilares, tipo, você enrolou. Esse é um problema. Agora aqui no Rio de Janeiro, pode considerar que também que são os homens de pilares, né? De pilares, pode ser. Então, e como o Quinha fez a edição lá, tipo, a gente já deu a deixa, né, no primeiro vídeo, que depois de toda aquela situação com o Dio no navio e tal, apareceu um homem num pilar, né? Tipo, parecia uma parada asteca ou algo assim, né? E no início da parte 2, a gente já percebe que, tipo, tá nos Estados Unidos, você já percebe de cara, né? Que já passou muito tempo, sei lá, uns 60, 50 anos, né? Você percebe que a Erina já é uma idosa e tal, e tem um cara lá que é o Jojo, né? Não sei se todo mundo já tá ligado que é o neto, que é o novo personagem, essas pessoas ficaram esperando ainda o Jonathan. Mas, né, como eu tô revendo, depois o Quinha pode até dizer o que ele tava esperando. Eu já sabia que ia ser um novo personagem, e é o Joseph, que eles são ingleses, mas eles estão morando lá nos Estados Unidos, né? E ele é um cara meio, diferentemente do Jonathan, né, que era um cara honrado, né, um herói clássico, elegante, né, e tal. O Joseph é um cara malandrão, né, meio engraçado, né, meio... Não é um bad boy, ele não chega a ser um bad boy, mas é um cara... É um malandro mesmo, né? Isso aí. É um malandro, e ele tá lá já no início, ele já começa a arrumar uma treta lá com os policiais corruptos, e o caraca, manda o Ramon, né? Enfim. Então, deixa aí pro Quinha, depois, antes da gente seguir com a história, pra ele contar isso, o que ele esperava da parte 2, de cara. Tipo assim, sobre o que aconteceu, eu não esperava nem de perto, né? Sobre os homens dos pilares. Não tenho nem ideia, claro. Mas, tipo assim, uma parada que foi meio... Não posso dizer que é ruim, mas é triste, porque você tá ali querendo maior apego com um personagem. Eu já sabia, já tinha uma ideia que mudava o personagem, né? O Jojo, ele vai mudando de geração. E, cara, isso é muito doloroso, porque você se apega ao personagem e, tipo, chega no final e ele muda. Entendeu? Aí, posso dar um pequeno spoiler aqui? Vai. Só pra deixar claro aí, né, pessoal, se vocês não viram a parte 1, vai ter spoiler a partir de agora e toca o barco. Vou dar um pequeno spoiler da parte 3, mas não é nada demais. Não é um major spoiler. Mas, tipo assim, foi muito reconfortante pra mim, por exemplo, chegar na parte 3 e ter o Joseph ainda, sabe? Não perder o personagem. Por mais que ele tenha mudado, né? Até por questão de idade, né? Ele
ainda é meio bobalhão, mas é um bobalhão mais sério. Mas o Joseph da parte 3, ele é um velho fortão, né? Tipo um sugar daddy. E ele banca a viagem de todo mundo, né? Mas enfim, isso a gente vai falar na parte 3. Mas, tipo assim, foi muito bom ter ele, mesmo com um visual diferente, ainda ter o personagem, né? Eu fiquei, ufa, cara. Ainda mais saber que ele vai ficar acompanhando os viajantes. Mas, enfim, isso a gente fala na parte 3. Então, e continuando na história, eles estão lá nos Estados Unidos, né? A Erina e o Joseph e tal, eles moram lá. E eles são amigos daquele pessoal ainda da parte 1, que é o... Tipo aqueles monges, né? Aqueles ascetas que andavam junto com... Daquele lugar onde o Zeppelin aprendeu o Ramon. E o Straizo, né? O Straizo, né? Que ele é o primeiro cara ali que ele acaba fascinado pela máscara. E isso já é no primeiro ou no segundo episódio, né? Ele já coloca a máscara e o Joseph já começa a lutar com ele. Aí é mó destruição numa loja lá, até muito engraçado. E durante essa luta, o Straizo acaba revelando pro Joseph, né? Que tem mais coisas relacionadas à máscara no México. Simultaneamente, eles sabem que o Speedwagon foi lá no México e está desaparecido. Então, eles saem dos Estados Unidos e vão lá pro México, né? Eles não, o Joseph. Rapidinho. Nessa luta aí do Joseph lá no restaurante, é maneiro que ele tá lá tranquilão, fingindo que não sabe de nada, ele puxa uma arma gigante, começa a atirar pra caraca no cara. Todo mundo fica, tipo, sem entender nada, né? E mostra, tipo, essa diferença do Joseph pro Jonathan, né? Já assim, de cara, os personagens quase em antítese, né? Não que o Joseph seja um vilão, mas ele não é nem um pouco que nem o Jonathan também. Isso. E chegando lá no México, o Joseph encontra com alguns... Percebe que tem algumas instalações nazistas, ele até fica assim, pô, os caras são nazistas, tem uns soldados assim no meio do nada, né? E, enfim, a parada é que os nazistas estão estudando, procurando... Sabe que os nazistas sempre são ligados aí na cultura pop, né? E até na história mesmo, ao ocultismo, né? Misticismo, alquimia, tudo isso. E os nazistas estão lá estudando esses pilares, né? E eles encontram um cara que tá preso num pilar aí há muito tempo. E eles sabem que tem alguém ali, eles estão tentando fazer alguma forma, tipo num laboratório construído no meio do México, uma parada gigantesca, né? Tentando fazer esse cara reviver, uma loucura. E aí que aparece o Stromheim, né? Que é um nazista mesmo, um personagem dessa parte 2. E, cara, tipo, ele é muito maneiro, sabe? Por mais que isso possa ser polêmico pra quem é cheio de mimimi, né? Mas é um personagem muito engraçado, tipo, ele representa ali também a parte histórica. Lembrando que essa parte aí se passa em 35, né? 36, sei lá. Então, não é nem na Segunda Guerra. As atrocidades dos nazistas nem aconteceram ainda. Isso aí. E lembrando que o Stromheim, né, o exército nazista como um todo, sequestrou o Speedwagon para coletar informações sobre esse homem do pilar, né? Para investigar sobre ele, o poder dele, como despertava ele, né? Que, como o meu irmão falou, o exército nazista queria aquilo lá, esse ser, para ajudar a crescer o próprio exército alemão. Para ser usado como arma, né? Ciência, enfim. E acaba que eles mandam um cara lá pra cuidar do pilar e o pilar acaba comendo o cara, né? De alguma forma lá, tipo... E o cara, o homem do pilar consegue sair. Eles percebem que ele se transforma em qualquer coisa. Uma parada muito louca mesmo. O cara sai todo retorcido assim, né? Inclusive, eu tenho quase certeza que o chefão do Street Fighter 3 é baseado nesse cara. É um Santana, né? Santana, isso aí. O Santana, que é o nome de um guitarrista famoso aí, né? Do rock. Cara, Santana, isso aí foi muito louco, cara. Tipo, nada a ver o anime, tem um vilão Santana. E ali nessa mesma situação, eles já ficam tipo assim, caraca, a gente não pode deixar ele sair. O Stromheim já percebe que foi um erro, né? Dos nazistas mexerem com isso. E o Joseph começa a lutar com ele. Acho que é ali que perde o braço, Kim, o Joseph, né? Com o machado ali, tentando sair. Não é ele não. Quem perde a perna é o Stromheim, quando eles estão lutando contra o Santana. O Santana, o Joseph, ele apanha, né? Consegue lutar contra o Stromheim com o poder do Ramon. Ele já é até um pouco mais forte que o Jonathan, mesmo sem o treino. Não é? Mas mesmo assim, para derrotar o Santana, só levando ele pro sol. E eles estão num laboratório, tipo no subsolo.
Então, eu não lembro como é que eles conseguem imobilizar o Santana. Eles conseguem imobilizar ele de alguma forma que o Jonathan, ele já tá completamente exausto pelo uso do Ramon, o mau uso do Ramon, na verdade, que ele não era treinado ainda. Ele tá carregando o Santana pela escada e não consegue, mas não tem mais energia pra levar o cara pra fora da base. Aí que aparece o Stromheim e começa, cara, tipo assim, é pela minha pátria, pela Alemanha, eu tenho que levar esse cara pra fora, tenho que derrotar ele, ele é um perigo pro mundo. Aí ele começa a levar o cara. Inclusive é nesse momento que o Jonathan ele pega um machado, eles estão todos embolados ali nessa escada, subindo, né, tentando levar o Santana pro sol. E eu não lembro o que leva, mas o Joseph corta a perna do Stromheim. Aí ele consegue levar o Santana pra fora, lá pro sol. Aí eles vão lá pro sol e mesmo assim o Santana não morre, né? E acaba que o Stromheim se explode junto com o Santana pra ver se... É que o Santana entra no corpo do Stromheim. Isso, verdade. Consegue dar fim. E tipo assim, cara, todas as falas do Stromheim é tipo um personagem de novela mexicana, né? Tudo pura emoção, né? O cara sempre tá gritando, cara, chorando, né? O legal é que em Jojo isso fica maneiro, cara. Porque o anime não se leva a sério, sabe qual é? Isso aí. É legal. Se fosse em qualquer anime, assim, mas tipo no Naruto, todo mundo ia odiar. Mas no Jojo, você sabe que os personagens são assim. É, e sabe que é um pouco de zoeira, né? Um pouco não, muita zoeira, né? Tudo é zoeira, né? Exatamente. E saindo dessa parte do México, o Stromheim, ele fala pro Joseph que os nazistas... As últimas palavras, né, dele. Que eles acharam outro pilar na Itália e estão pesquisando lá, que tem muito mais coisa, né? Então ele fica sabendo disso e cara, essa parada do Ramon, o Joseph, ele não tinha, ele sabe, ele tinha o Ramon, ele usava o Ramon, mas meio que sem saber, pra ele, tipo, sei lá, é um poder que ele tinha, ele usava, mas não sabia de nada, né? Ele nem entendia direito o que era o Ramon. Tipo, acho que a Erina lá, que é a avó dele, né, a viúva do Jonathan, né, que não falou pra ele pra evitar que ele entrasse nas confusões que o Jonathan entrou, né? Então ele era não sabia da história do Jonathan, não sabia sobre os vampiros, as coisas do Ramon e etc. Bom, isso aí. E depois disso eles vão pra Itália, né, junto com o Speedo. O Speedwagon não lembro se vai com eles, mas ele vai lá pra Itália porque... Vai. Depois das palavras, né, do Stromheim, e de cara já aparece o Zeppeli, né? Eles ficam meio que rivalizando ali, até por causa das mulheres ali na rua, né? O Joseph é meio mulherengo, né? E o Zeppeli também é um cara todo romântico, né? E tal, o César. O Xisa, na verdade, né? E juntos eles começam a participar do treinamento de Ramon. E esse Xisa, Zeppeli, ele é neto do Will Zeppeli, da parte 1. Que treinou o Jonathan. Isso aí. Mas ao contrário do Joseph, o Zeppeli neto sabe todo o passado, sabe? Ele é bem treinado na questão do Ramon, ele sabe as coisas dos vampiros e tudo mais. Aí ele até cria uma rivalidade com o Joseph, porque o Joseph ele se acha pra caraca, né? Fortão, mas o Zeppeli é bem mais forte, bem mais sábio, né, do que ele. Então o Jotaro fica meio... O Joseph fica meio recalcado, né? Com o Xisa. Ele chega até a apanhar, né, na primeira vez. Porque o Joseph sempre tá tipo assim, nem sei quem são esses caras, né? E o Xisa tá tipo ali lutando pela história dele, da família, né, dele. Né? Isso aí. Isso é muito maneiro. E, cara, eles vão lá, e aí que é uma loucura, né? Você pode até botar o ai agora aqui. Porque eles vão atrás desses pilares, né? E quando eles chegam lá, eles encontram os homens dos pilares, né? Na verdade, os homens do pilar, que são os 3 mitos, né? 3 personagens muito maneiros, que é o One, o Eishi e o Cars, né? Que é Kazu. E tem aquela imagem tradicional, né? Deles assim, todo fortão assim. Com uma tanguinha, mó fio dental, né? Não, e AC/DC, cara, o nome do vilão do anime. AC/DC. E eles são tipo meio egípcios, né? Uma loucura. Muita loucura mesmo. E eles já estão... Eu não lembro se eles despertam na hora, se eles já estão despertos, mas a parada é que eles tomam uma surra, né, pra eles, e descobrem que o Cars, que é o cara que criou a máscara, né, que transformou o Jin em vampiro, e que tá causando toda essa treta. E que o objetivo deles é encontrar a Pedra Vermelha, que essa Pedra Vermelha vai fazer com que eles não... que eles possam sair na luz do sol. Mas enfim, a parada é que nessa luta... Agora eu não lembro se é o One ou o Eishi,
que coloca alguns anéis no Joseph, né? Isso, é porque o Xer apanha de cara, o Joseph consegue lutar um pouquinho, né? Meio que na malandragem dele. Mas aí ele tá perdendo. Tem até aquela cena maneirona que ele finge que morreu, né? Aí ele começa a fugir. Aí, tipo assim, quando parece Chaves, o cara vira pro lado, ele começa a se rastejar. E quando o cara olha pra ele tá parado, fingindo de morto. Aí ele faz umas 3 vezes e consegue fugir. Só que aí um desses 2 caras aí, né, desses seres dos pilares, são os seres supremos, que eu não lembro se é o AC/DC ou o Amu, vai atrás dele e o Joseph, no desenrolo dele, na malandragem, fala que se ele, né, o Joseph treinar durante 1 mês, ele tem uma revanche e consegue ganhar. É o One e o AC/DC. Eles colocam cada um anel, um na garganta e outro no coração, né? Eles muito orgulhosos aceitam o desafio e colocam esses anéis, né, que tem esse veneno, com a validade de 1 mês, e caso o Joseph não recupere, né, o antídoto que tá também no anel que tá no nariz deles, alguma coisa assim, ele vai morrer por esse veneno. Então obriga, de certa forma, o Joseph a lutar contra eles. Isso, e a parada, cara, é que é muito... Eles são muito engraçados, né? Os poderes deles, acho sempre na esposa, o Cars é um cara mais sério, quase não aparece. Caraca, o Boulmastidon. Mas fala. E outra parada, cara, é que essa história ela vai tomando proporções maiores, né? Além Isso. da... Mas até agora vocês não falaram da Lisa, né? Ela não. Ainda não apareceu? Vai entrar agora. Aí nesse 1 mês que eles têm pra poder treinar, o Xer fala que ele tem a mestra que ensinou o Ramon pra ele, que pode ajudar o Joseph a treinar, né? Então eles vão lá pra ilha da Lissa, que é uma mulher bonitona, que até que ele queria colocar lá no nosso top lá das mais gatas, do Pafo Pafo. A Lissa, ela inspirou aquela personagem do Street Fighter Alpha, que eu esqueci o nome. Mas enfim, é uma inspiração aí. Aí, tipo assim, é um arco de treino, né, que tem no Jojo, né, teve no primeiro lá com o Zeppeli, e agora com a Lissa, né, os personagens sempre se ferrando, aquela coisa toda. Isso. E tem um episódio, né, Kinha, e aparece a Suzy Kill, que é tipo uma empregadinha da Lissa, né, e ela fica meio que dando mole ali pro Joseph. Isso aí, eu me perdi um pouquinho aqui no que vocês estavam falando, porque tive um problema aqui animal, né? Mas um problema do cão. Um problema do cão, isso aí. Mas eu lembro que eles vão pra Veneza, né? Pra essa ilha lá da Erissa, e o Joseph conhece a Suzy Kill. E eles vão treinar com ela, enfim. Ah, tá. É um treinamento muito árduo, né? Que o Xer e o Joseph passam. Isso, e é maneiro, né, esse episódio também. Só que, tipo, como nessa parte 2, pra vocês verem, já falou muita coisa, mas ela tem, tipo assim, 15 episódios, sei lá. É um pouco mais que a parte 1. Continua aquele problema da parte 1 de ter sido tudo muito rápido, né? Isso. Os 2 animes, eles combinados dão 24 ou 26 episódios, né? Eles lançaram 2 em uma, né? Isso aí. Realmente bem corrido. Inclusive perderam a história do pai do Joseph, né, e filho do Jonathan, que é o George, que contou, sei lá, acho que em 5 minutos, mas é uma história maneiríssima e poderiam fazer, sei lá, um filme, um OVA, alguma coisa assim pra complementar, né? Isso, que caberia um spin-off tranquilão, né? Pois é. Quem sabe, né, quando esgotarem as possibilidades de Jojo. E o que acontece, cara, é que no meio desse treinamento, logo perto do final, aparece o AC/DC lá, porque ele descobre que a Lissa tá com essa pedra vermelha. E o Joseph consegue derrotar ele, né? E é o que, tipo, intensifica um conflito entre o Cars e o Amo com o Joseph e o Xer, né? E a parada é que acaba passando esse mês e eles vão lá pro confronto final, né? E aí começa uma loucura, né? Porque... Primeiro que é um episódio também, cara, que já tem um clima meio estranho, né? E essa é outra característica do Jojo, né? Se bem que eu tenho que tomar cuidado com as palavras agora, porque é um major spoiler, né? Assim como o Zeppeli morreu na primeira temporada, o X acaba morrendo, né? Porque eles chegam lá e o Joseph... Eles vão até a Suíça, né? Vão até a Suíça pra encontrar eles e tal. E tem a viagem também que é maneirona. Você tá esquecendo desse... Não lembro da viagem, fala aí. A viagem que eles estão indo de carro da Itália pra Suíça, lá de Veneza, né? De onde eles estavam treinando. Aí eles chegam em certo
uma estação de trem, eles estão tipo indo numa estrada que é do lado da linha do trem. Aí chega numa estação que o trem tá parado e para um carro bem na frente deles. Aí eles ficam, pô, quem será que é esse cara que parou? Aí quando aparece é o Stromheim com o exército alemão, ele ainda tá vivo. Aí ele tá tipo, pensa que ele vai querer ferrar com eles, né? Só que ele tá até, tipo, de certa forma ajudando o grupinho lá do Jojo, né? E aí, tá meio robótico, né? Isso. Nesse momento aparece o Cars, né? Ele descobre o paradeiro do Jojo, da Lisa com a pedra e tudo mais. Ele vai lá pro combate para tentar roubar a pedra e o Joseph chega a lutar com ele, mas perde. E o Stromheim também luta com ele, né? O Stromheim meio ciborgue chega a lutar contra ele. O Stromheim é muito louco, né, mano? Muito maneiro, cara. Porra, é um personagem. E a parada é que o César, né, o Xisa, ele fica meio que obcecado pela vingança. E, tipo, enquanto que o Joseph quer planejar com a Alice e tal, e ele vai sozinho, né? É até uma forçada de barra do anime, mas, tipo, no Jojo a gente sabe que isso é normal. Mas ele acaba morrendo, né, pro Amo. O Amo, isso. Pro Amo. O ACDC já morreu. É uma luta maneirona. Assim como o Zeppelin morreu, né, na primeira temporada, fica assim, tipo, no Jojo sempre tem essa parada das famílias, né? Fica assim, pô, a maldição do cara é sempre morrer novo, sabe qual é? Da família dele, né? É uma parada meio sinistra, né? É, maldição do Zeppelin. É. E acaba que que eles vão até o final, aí passam um labirinto lá, e no final aí que é uma loucura, que a luta final fica o Joseph contra o Amo, e a Lisa contra o Cars. E a luta é tipo uma corrida de biga, cara. Nada a ver, mano. Nada a ver, né? Não, aí detalhe, uma coisa que a gente não comentou é que durante as lutas o Joseph, várias vezes ele fala, agora você vai falar não sei lá o quê. Aí a pessoa fala, não sei lá o quê. Nani! Aí tipo, ver o que os outros vão falar. Cara, isso aí é muito bom, cara. E se você não for tem sentido nenhum também, né? O cara previu. Não, mas se você for ver o stand dele depois na parte 3, tem meio que relação com isso, né? É verdade. Não lembro agora o stand dele. Ele meio que vê tipo, ele dá um socão numa câmera e sai a foto com o que ele quer ver. Tipo, como se estivesse vendo o futuro, entre aspas. Ah, tá. Putz, que poder específico, né? Tá bom. Os poderes muito específicos, né? É. E nessa corrida, cara, tem muita, tipo assim, os caras usam arma e um rouba o outro. O Joseph sempre roubando e trapaceando, né? E ele consegue derrotar o Amo, que no final, tu vê, tipo assim, que o Amo não era mal, né? Ele mostra a história dos homens do Pilar, antiga. E que o Cars, cara, ele é meio que tipo o Madara, vocês lembram disso? Não. Ele ficou, tipo assim, eles eram um povo que, sim. Né, que era especial, parece que, não lembro exatamente, mas eles deram origem aos humanos ou algo assim. E, tipo assim, ele queria achar uma forma deles não serem mais escravos da escuridão, digamos assim. Só que o próprio povo dele se virou contra ele. E o Amo era um jovenzinho que passou a seguir ele, entendeu? Então, tipo assim, ele não era mal, ele tava ali meio que lutando pelo povo dele, né? Pela libertação ali dessa maldição da lua, quer dizer, do sol. E ele ficou admirado com a honra do Joseph no combate, né? Então ele tem até uma morte honrada ali. Inclusive, eles transformam um montão de gente em vampiro que eles ficam na torcida como se fosse aquela torcida do Yu Yu Hakusho, do Toguro. Uhum. Era isso que eu queria falar lá no início, que eu, até quando o microfone deu ruim, que eu disse que eu esqueci. Que o Jojo, cara, ele é meio mistura do Yu Hakusho com Hunter, cara. Tem uma soma dos dois ali e sai uma parada meio Jojo. Tipo, tem uns poderes nada a ver, pancadaria pra caraca, entendeu? É engraçado, que nem o Yu Hakusho, enfim. Isso aí. Inclusive, eu acho, né, que na saga do Sensui, o Togashi, ele se inspirou em Jojo, porque tem vários poderes assim que lembram poderes de stand, né? Tipo aquela garota lá que invoca um monstro, acho que invoca um monstro de água, enfim, vários poderes diferentes, né? E essa torcida, eles até queriam, tipo, partir pra cima do Joseph, né? E o Amo dá mó esporrão. Não, o cara, tipo, me derrotou, vocês vão fazer isso e tal. Enquanto isso, né, o Cars e a Lisa lá estão numa luta, né, sinistra.
e acaba que ele meio que, entre aspas, mata a Lissa, né? E você vai também entendendo o drama do Cars, que é um elemento que eles colocam, porque o Dio, na parte 1, meio que não é só maldade, né? E o Cars já tem... maldade. O Cars já tem aquela motivação e tal, né? E a outra grande revelação que tem nessa parte é que a Lissa é mãe da, tipo assim, é mó plot twist do nada, né? Que ela é mãe do Joseph. O que fica até estranho, porque lá na parte do treinamento tem uma cena lá que a Lissa tá pelada e o Joseph fica olhando atrás da porta, tipo assim, caraca. Lembra disso? Cara, nada a ver. Isso aí até hoje é piada nos fóruns aí de Jojo. Ah, é sério? Eu não sabia, não. Sim. E aí o pessoal fica zoando, né, do Kakyoin com o Joseph, né? Porque o Kakyoin, ele é o cara que pega as mães, né? Aí, tipo, a Lisa é a mãe do Joseph, então ele poderia pegar a Lisa. E ele descobre isso no momento que a Lissa tá lá à beira da morte, né? Ele vai lá furioso e salva ela. E o Stromheim aparece de novo, cara, com o exército nazista cheio de máquina ultravioleta e tal, uma parada sinistrona, e solta em cima do Cars. Aí ele pensa que vai, né, conseguir matar ele, só que ele finalmente consegue se juntar com a pedra e virar o ser perfeito. E aí, cara, é uma loucura do caraca, porque esse ser perfeito, ele não é, sei lá, um cara super forte, não, ele vira um montão de animal, é tipo... Ele é tudo. Ele é tudo, é como se fosse o ápice da evolução, aparece até a imagem lá do macaco virando homem, né? Da evolução mesmo do... Qual é o nome do cara? Do Darwin, né? E vários animais e tal... E ele vai se transformando, vira um urubu, vira cada coisa, vira até um siri, né? Numa parte lá, com casca de siri, um negócio assim. Ele vira um siri, ele consegue, tipo... Ele consegue ter todas as habilidades, vamos dizer assim, de todos os animais, todos os seres vivos da Terra, entendeu? Tipo, se um urso polar consegue suportar a temperatura de menos 50 graus, ele também consegue. E o siri consegue suportar, com o casco dele, se defender de uma lava de um vulcão. Ele vai usar esse casco do siri para se defender, que é o que acontece, né, mais ou menos. E, cara, uma parada que mudou pra mim é que eu não tinha gostado muito, assim, desses homens do Pilar na primeira parte, mas agora eu achei muito maneiro, principalmente o Cars, cara, que eu até coloquei ele de papel de parede aqui. Cara, Sério? Os vilões de Jojo, eles são um show à parte, assim, né? Eu acho que não tem nenhum vilão que seja mal feito. Não sei da parte 8 porque eu ainda não vi, mas os vilões de Jojo são um show à parte. Isso, e essa luta final é uma loucura, né? Porque uma parada que eles até repetem muito na parte 3 é que o Joseph ele teve vários acidentes de avião. Então ele teve um quando criança, e depois ele teve um nessa parte, né? Que é quando ele lutou contra o Cars, ele pegou um avião pra lutar contra ele. Pra fugir. Pra fugir de avião. Só que isso é outra característica do Jojo, que ele foge de várias lutas, né? Ele não faz uma retirada estratégica, como ele fala. A retirada estratégica. E só que o Cars sai voando atrás dele, né? E ele acaba, ele junto com o Stromheim segurando lá no avião, uma loucura. Acaba jogando o Cars lá no vulcão, né? E é muito maneiro essa parte, só que o Cars ainda consegue colocar a casca de siri que eu falei. E o Stromheim que salva o Joseph, né? Que o Joseph tava pronto pra se matar, se jogar no vulcão junto com o Cars. Aí o Stromheim, não lembro como, consegue tirar o Joseph do avião. Stromheim muito herói mesmo, né? Ele é tipo o Goku, ele sempre aparece nas horas mais críticas e salva. Ele não é o herói que nós queríamos, mas ele é o herói que nós precisávamos. Isso aí. Isso aí. Inclusive, cara, ele é um dos melhores personagens aí da parte 2 e de Jojo. Ele é muito mais maneiro que o Caesar, por exemplo. Né? Só que ele não é tão famoso, né? E acaba que ele na verdade não consegue matar o Cars, né? Mas o vulcão entra em erupção e o Cars é jogado com toda a força do vulcão, toda a pressão pro espaço. Então, só que aí, entre esse momento aí, quando ele corta, o Cars consegue cortar o braço do Joseph. Eles acham que conseguiram derrotar, o Cars tá lá dentro do vulcão, eles acham que já era pra ele. E o Cars, ele usa aquela habilidade dele de corte, né? Que é tipo uma lâmina perfeita. Um negócio aqui assim... ele corta, tipo, a montanha do vulcão, né? Parte dela no meio e vai o braço do Joseph junto. E aí que tu pensa, caraca, esse cara ainda não foi pro Beleléu. Aí que o Joseph faz essa parada aí utiliza esse negócio aí do vulcão de tipo, explodir, né? Numa plataforma e o Cars voa pra fora da órbita, né? Da Terra.
E ele Isso ainda aí. fala assim, e ele ficou lá imortal até nem mesmo ter mais consciência. Tipo assim, ele ficou imortal, ficou pra sempre vagando no espaço, né? Até o momento que o corpo dele ainda tava vivo, mas a consciência já era. Aí fica até um pouco de pena, né, cara, dele. É Aí, um tipo assim, sofrimento eterno, né? É. e ele não morre porque, mesmo com a temperatura, porque ele congelou, mas ele tem, tipo, a superabilidade de um ser vivo, então ele não morre. E ele também ainda tem coisa de imortalidade, né? Tem que matar ele, acho que só com a luz do sol. E a É. luz do sol não pega direito no espaço, enfim. Pô, eu achei, Hum. na moral, eu achei uma parada meio desmedida, né, cara? Tipo assim, não era tão mal assim pra sofrer dessa forma, né, cara? Pois é, cara, pois é. Mas quem sabe ele não volte aí na parte 9 quando sair, né? É, Ainda quem tem, sabe, né? ainda tem chance, né? Aí, Pelo menos. bom gancho de história, né, cara? É. Mas eu acho que não pelas coisas que aconteceram antes. Mas a gente Vocês sempre me espera deram, vocês me deram, tipo, de certa forma, um spoiler, porque eu imaginava que ele ia voltar. eu dei um spoiler do que não acontece. Isso aí, do que não acontece. Mas Isso aí. aí, nesse momento aí, todo mundo acha que o Joseph morreu, né? Porque ele fica voando numa pedra, cai longeão e ninguém tem notícia dele. Aí até quando corta, tipo assim, passa uns meses e corta, tá tipo no funeral dele, né? Nesse último episódio. Aí tá todo mundo lá, né? Acho que tá o Speedwagon, a Erina, que é a avó dele, aquele moleque lá, o Smoke. Smoke. E ele aparece do nada, né? O Joseph. E não É. entende, tipo assim, fala, esse é funeral de quem que vocês estão? O que vocês estão É. fazendo? Aí ele E aí, aparece com a. tu achou que ele tinha morrido? Não. Não. Não? Tinha certeza que não. Por quê? Porque ele não teve filho. Entendeu? Ah, não ia ter o próximo, né? É. Verdade. Aí ele aparece eu, com a Sujikyu lá. eu já meio que sabia, né? Eu já tinha tomado alguns spoilers das outras partes, então eu sabia que não podia ele ter morrido, né? E tu, João? Eu não sabia, não. Achava que tinha morrido mesmo? Agora eu não lembro o que eu achava, mas eu sei que eu não sabia. Eu sei que a Suzy Kill acabou resgatando ele e ela falou que ia cuidar dele depois que ele voltasse. Ela já tava meio que dando mole pra ele, né? Então ela trata dele ali, ele ficou mó tempão. Não lembro nem se eles já estavam casados, mas eles já estavam pelo menos com um lance até essa parada do enterro. Outra curiosidade eu vi aqui na internet agora é que o Cars, o nome dele é por causa da banda The Cars. Por isso que é Cars, é caso, na verdade. Eu imaginei que era esse aí Nunca ouvi mesmo. falar nessa banda. Também não. Eu já ouvi falar. E o One? Qual é a origem do One? One, Esse eu deixa não eu sei. ver aqui. Tem que ver. Porque, pro público aí, né, que tá aí, tem que ver porque o Araki, ele sempre usa referências aí do rock, né? De tanto músicas quanto nome de bandas aí pros stands, pros personagens, então sempre tem essa raiz aí por trás. Aí, One, banda londrina de música pop. Ah, aí não tem graça, mas tá bom. É, E é mas... engraçado, se eu não Fala me aí, engano, quando veio o primeiro jogo de Jojo, né, pro ocidente, sem ser o do Dreamcast, né, aquele que lançou pro Play 3, botaram AC/DC, tipo ASIDICI, alguma coisa assim, porque não podia usar o nome, né, AC/DC, que é o nome da banda. Então eles tiveram que dar uma adaptada, né, nesses nomes assim, com direitos autorais. Mas Na eles colocam... legenda... legenda do Netflix tá assim que a gente tá vendo. AC/DC. Ah, é? Não tá AC/DC, AC, É, barra. Isso. E o Santana é Santiviento, tipo, nada a ver. Santiviento. E tipo assim, claramente eles estão falando Santana e o cara bota Santiviento. Ah, mas Santana é uma parada tão abrangente, né? Santana Pois é um é. sobrenome. Eu não entendo isso, cara, sinceramente. Vai entender. Mas, enfim. Só pra finalizar, né, que tem no funeral, logo depois disso, conta o que aconteceram com os personagens, né? E fala que a Erina morreu uns anos depois, o Speedwagon também. O Joseph se casou com a Sujikyu e teve uma filha. E o Stromheim morreu na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, numa batalha em Moscou. Acho que foi em 1943. Deve ter sido uma grande batalha de Stalingrado. Stalingrado, assim, né? E agora, né, o editor tem que ficar atento, porque tem um encerramento e a gente acaba ficando com aquela sensação... Eu sempre fico, quando acaba os animes, com uma sensação triste, né? Principalmente esses animes que eu crio um vínculo muito forte, tipo assim, pô, parece que é um amigo que tá indo embora, né? Tu não vai mais Então, por isso que eu falei que eu fiquei com a sensação ruim de saber que o Jojo troca. Uhum. É um pouco assim mesmo, né, cara? Mas, assim, eu acho que é melhor do que continuar sempre a mesma história e acabar ficando ruim, tipo Hajime no Ippo, né? Que agora tá muito ruim.
Sei lá, cara. E Mas eu acho que tá na hora de finalizar, né? é. Então, é isso que eu vou fazer agora. Aparece do nada, né? Depois de encerramento, aparece o final dos personagens, aquele negócio de aquele clima de final de festa. E aparece um navio lá no meio do. Não lembro se é o mar Mediterrâneo, Kim? É o mar Mediterrâneo. É no Atlântico. No Atlântico, no meio do Atlântico. E os caras estão lá, né, pescando, e eles tiram uma parada debaixo do mar e aparece um baú com escrito Dio, né? Tudo maiúsculo. Aí, pum! Né, e agora, a parte 3.